Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 4, capítulo 111, 24 de fevereiro de 1902. A rainha-mãe fala-lhe de suas dores. Ela continua a falar sobre o divórcio. Estando em meu estado habitual, veio a rainha-mãe e me disse: Minha filha, as minhas dores, como dizem os profetas, foram um mar de dores, e no céu mudaram-se num mar de glória, e cada uma das minhas dores frutificou outros tantos tesouros de graça. E assim como na terra chamam-me estrela do mar, que com segurança guia ao porto, assim no céu chamam estrela de luz para todos os bem-aventurados, de modo que são recriados por esta luz que me produziram minhas dores. Enquanto estava nisso, veio o meu adorável Jesus, dizendo: Minha amada, não há coisa que me seja mais querida e agradável que um coração justo que me ama, e vendo-me sofrer, me pede que sofra ela o que sofro eu. E isto me ata tanto, e tem tanta força sobre meu coração, que por recompensa lhe dou tudo eu mesmo, e lhe concedo as maiores graças, e o que ela quer. E se não fizesse isso, tendo-lhe feito doação de mim, sinto que, por quantas coisas não lhe dou, tantos furtos lhe faço. Depois me transportou para fora de mim mesma, e Jesus acrescentou: Minha filha, há certas ofensas que superam por muito os mesmos sofrimentos que sofri em minha paixão, como o dia, como o dia de hoje em que recebi várias, que se não vertesse parte em você, minha justiça me obrigaria a mandar sobre a terra ferozes flagelos. Por isso deixa-me verter em ti. Depois que derramou, não sei como, ouvindo-o falar das ofensas, lhe disse: Senhor, esta lei do divórcio que dizem, é certo que não a confirmarão. E ele por agora é verdade, porque depois daqui a 5, 10, 20 anos, ou que te suspenda de vítima, ou te possa chamar ao céu, poderão fazê-lo, mas o prodígio de acorrentar sua vontade e de confundi-los por agora eu fiz. Mas se soubesses a raiva que têm os demônios e aqueles que queriam esta lei, que tinham por certo obtê-la, é tanta que se pudessem destruir qualquer autoridade e fariam estragos por toda parte. Então, para mitigar esta raiva e para impedir em parte estes estragos, queres tu expor-te um pouco à sua ira? E eu sim, desde que venhas comigo. E assim fomos a um lugar onde estavam os demônios e pessoas que pareciam furiosos, enfurecidos e enlouquecidos. Assim que me viram, correram sobre mim como tantos lobos, e um me golpeava, outro me dilacerava as carnes. Teriam querido destruir-me, mas não tinham poder. Mas eu, embora tinha sofrido muito, não os temia, porque tinha Jesus comigo. Depois disso, reencontrei-me em mim mesma, cheia de várias penas. Seja sempre bendito, Senhor. Volume 4, capítulo 112, 2 de março de 1902. Efeitos da fé. Esta manhã sentia-me toda pensativa, como se o Senhor quisesse novamente subtrair-me à sua presença e, portanto, tirar-me os sofrimentos. Também sentia um pouco de desconfiança. Então, depois de muito esperar, assim que veio, me disse: Minha filha, quem da fé se nutre, adquire vida divina. E adquirindo vida divina, destrói a humana, isto é, destruindo em si os germes que produziu a culpa original, readquirindo a natureza perfeita como saiu de minhas mãos, semelhante a mim, e com isto vem a superar em nobreza a mesma natureza angélica. Dito isto, ele se foi. Volume 4,
capítulo 113, 3 de março de 1902. Castigos são necessários. Encontrando-me em meu estado habitual, meu adorável Jesus não vinha, e eu me sentia morrer por sua ausência. Depois, por volta da última hora, movido a compaixão de mim, veio, me beijou e me disse: Minha filha, é necessário que alguma vez não venha. De outra maneira, como daria desabafo à minha justiça? E os homens, vendo que eu não os castigo, não fariam outra coisa que se orgulhassem sempre mais. Por isso são necessários as guerras, os estragos, o princípio e o meio serão dolorosíssimos, mas o fim será gozosíssimo. E além disso, você sabe que a primeira coisa é a resignação à minha vontade. Volume 4, capítulo 114, 5 de março de 1902. Um mau exemplo das cabeças. Esta manhã me encontrei fora de mim mesmo, e depois de ter ido em busca de meu adorável Jesus, o reencontrei. Mas, para minha surpresa, vi que tinha pregadas nos pés, nas plantas, muitos espinhos que lhe davam dor e, e impediam-no de caminhar. Todo aflito se lançou em meus braços, como querendo encontrar repouso, e que eu lhe tirasse aqueles espinhos. Eu o estreitava e lhe dizia: doce amor meu, se tivesse vindo nos dias passados, não te cravariam tantos espinhos, né? Conforme os cravasse, eu alguns os tiraria. Eis o que fez ao não vir. E então isso lhe dizia, ia tirando-lhe todos aqueles espinhos, e os pés do bendito Jesus derramavam sangue, e ele sofria pela forte dor. Depois disto, como se tivesse aliviado, quis também verter, e depois disse-me: Minha filha, que corrupção nos povos, que caminhos tortos percorrem. Mas nisso influenciou o mau exemplo das cabeças, enquanto em quem possui a mínima de qualquer autoridade, o espírito de desinteresse deveria ser luz para fazê-lo distinguir que é a cabeça, e a justiça exercida por ele deveria ser como fulgor para ferir os olhos dos presentes, de modo a não poder separá-los dele e de seus exemplos. Dito isso, desapareceu. Capítulo 115, volume 4, 6 de março de 1902. Jesus é despojado de todo o principado, de todo o regime e de toda a soberania. Esta manhã, meu adorável Jesus, ao vir, se fazia ver todo nu, como procurando cobrir-se em meu interior, e me dizia: Minha filha, despojaram-me de todo o principado, de todo o regime e de toda a soberania. E para readquirir estes meus direitos sobre as criaturas, é necessário que as despoje e quase as destrua. E com isto saberão que, onde não está Deus por princípio, por regime e por soberano, tudo leva à destruição deles mesmos. Portanto, a fonte de todos os males. Volume 4, capítulo 116. A alma, diante da presença divina, adquire em si mesma e copia os modos do obrar divino. Encontrando em meu habitual estado, assim que vi meu amante Jesus, me disse: Minha filha, quando atraio a alma à minha presença, tem este bem, que adquire em si mesma e copia os modos do agir divino, de maneira que, tratando depois com as criaturas, sentem nelas mesmas a força do agir divino que essa alma possui. Depois disso senti um temor, e era que se aquelas coisas que faço dentro de mim eram aceitáveis ou não ao Senhor.
E ele acrescentou: Por que temes, enquanto tua vida está enxertada com a minha? E além disso, tudo que dentro de ti foi infundido por mim, e muitas vezes o fiz eu junto contigo, sugerindo-te o modo como fazê-las, para que fossem agradáveis a mim. Outras vezes chamei os anjos e juntos fizeram o que tu fazias em teu interior. Isso significa que eu gosto do que você faz e que eu mesmo te ensinei. Por isso, segue e não temas. Assim fiquei mais calma. Volume 4, trecho 117, 10 de março de 1902. A pena do amor é mais terrível que o inferno. Encontrando-me em meu habitual estado, sentia-me fora de mim mesma, e como ia buscando a meu adorável Jesus e não o encontrava, repetia as buscas, os prantos, mas tudo em vão. Não sabia o que fazer. Meu pobre coração agonizava e sentia uma dor tão aguda que não sei explicar. Só sei dizer que não sei como fiquei viva enquanto me encontrava nessa dolorosa situação, mas sempre procurando, sem poder nem um momento abster-me de fazer novas buscas. Finalmente o encontrei e lhe disse: Senhor, como te fazes cruel comigo? Olhe um pouco e tu mesmo, se são penas que eu possa tolerar, né? Como te fazes cruel comigo? Olhe um pouco tu mesmo, se são penas que eu possa tolerar. E toda sem forças me abandonei em seus braços. E Jesus, condescendendo-me toda e olhando-me, disse: Minha filha amada, tens razão, acalma-te, que estou contigo e não te deixarei. Pobre filha, como sofres! A pena do amor é mais terrível que o inferno. Que coisa tiraniza mais? O inferno, um amor contraposto, um amor odiado. O que pode tiranizar a uma alma mais que o inferno? Um amor amado. Se você soubesse quanto sofre eu ao te ver por minha causa, tiranizada por este amor, para não me fazer sofrer tanto, deveria estar mais tranquila quando te privo de minha presença. Imagine você mesma se eu sofro tanto ao ver sofrer a quem não me ama e me ofende, quanto mais sofrerei ao ver sofrer a quem me ama. Então eu, ao ouvir isso, toda comovida, disse: Senhor, diz-me ao menos se queres que me esforce para sair deste estado, sem esperar o confessor quando tu não vens. E ele acrescentou: Não, não, quero que tu saias deste estado antes que venha o confessor. Não quero. Deixa todo o temor, eu ponho, eu ponho-me no teu interior, tendo as tuas mãos nas minhas, e ao contato de minhas mãos saberá que estou com você. Assim, quando me vem o desejo de querê-lo, sinto-me apertar as mãos pelas de Jesus, e forte o desejo de vê-lo, sinto-me apertar mais forte as mãos pelas suas e me diz: Luísa, minha filha, estou aqui, aqui estou. Não me preocupe, não me procure em outro lugar. E assim parece que estou mais tranquila. Volume 4, trecho 118, 12 de março de 1902. Ameaça de castigos. Continuei a ver meu adorável Jesus, isto é, no meu interior, mas via-o dentro de mim, de costas para o mundo, com um flagelo na mão e em atitude de o mandar sobre as criaturas. E com isto parecia que sucediam castigos sobre as colheitas, mortalidade de gente, e no momento de mandar aquele flagelo, tem dito palavras de ameaça, entre as quais somente recordo: Eu não queria, mas vós mesmos tendes procurado que vos exterminasse. Pois bem, os exterminarei. Dito isso, desapareceu.
Volume 4, trecho 119. Não se devem buscar as próprias comodidades, nem a estima e o agradar aos outros, mas somente e unicamente agradar a Deus. Oh, quanto custa fazê-lo vir um pouco! É uma dor contínua e também medo de que não venha mais. Ó Deus, que pena, não sei como vivo, embora vivo morrendo. Então, por pouco tempo, se fez ver em um estado que dá compaixão, que dava compaixão, com um braço mutilado e todo aflito me disse: Minha filha, olha o que me fazem as criaturas. Como queres que você, como queres você que não as castigue? E enquanto dizia isto, parecia que tomava uma cruz alta, de cujos braços dependiam 6 ou 7 cidades, e sucediam diversos castigos. Ao ver isto, sofri muito, e ele, querendo me distrair daquela pena, acrescentou: Minha filha, tu sofres muito quando te privo de minha presença, e isto por necessidade te deve acontecer, porque tendo estado por tanto tempo próxima, identificada com o contato da divindade, gozaste as tuas amplas, tudo o agradável de sua luz divina. E quanto mais alguém gozou a luz, tanto mais sente a privação dessa luz e os aborrecimentos, os fástios e as penas que levam consigo as trevas. Depois repetiu: Mas a coisa principal de cada um é que em cada pensamento seu, palavra e obra, não busque o próprio interesse, nem a estima e o agradar aos demais, senão só e unicamente agradar a Deus. Volume 4, trecho 121, 18 de março de 1902. A inquietação faz sofrer Jesus. A inquietação faz Jesus sofrer. Esta manhã me senti inquieta pela ausência de meu adorável Jesus. E tendo recebido a comunhão, enquanto veio a meu coração, comecei a dizer muitos disparates. Doce bem meu, não é coisa de ficar quieta. Quando não vem? Pois você, ao me ver tranquila, abusa e não te dá nenhum pensamento de vir. Portanto, é necessário dar passos. De outra forma, não se consegue. Ele, ao ouvir-me, mexeu-se dentro de mim e fez-se ver em ato de sorrir, porque ouvia os meus disparates e disse-me: Então tu queres que eu sofra? Porque sabendo que se estás inquieta eu venho a sofrer. Assim que não trata de estar tranquila, é o mesmo que querer me fazer sofrer mais. E eu, louca como estava, disse: Melhor que sofras, porque por teu mesmo sofrimento podes ter mais compaixão do meu sofrimento. E além disso, o sofrimento que te vem pelo pecado é feito, e basta que não seja esse sofrimento. E Jesus, mas se venho, me obriga a não enviar castigos. Então são tão necessários. Então você deveria se juntar a mim e querer o que eu quero. E eu, lembrando-me do que tinha visto nos dias passados, disse: Que castigos? Que queres matar as pessoas? Faça-as morrer. Alguma vez devem ir a ti e à sua própria pátria, contanto que os salve. O que quero é que os liberte dos males contagiosos. O Senhor não me prestou atenção e desapareceu. Ao retornar, se fazia ver sempre com as costas voltadas ao mundo. E por isso que fizesse não, e por mais que fizesse, não consegui que eu olhasse. E quando queria obrigá-lo, pela força me disse: Não me force, pois desta maneira me obriga a privar-te de minha presença. Então fiquei com remorso e sinto que cometi muitos erros. Volume 4, trecho 121, 19 de março de 1902. As criaturas corromperam-se
por vontade própria, Jesus não quer ter compaixão delas. Continuava com o remorso, mas o Senhor continuou vindo, e querendo reparar o que tinha feito no dia anterior, lhe disse: Senhor, vamos ver o que fazem as criaturas. São suas imagens. Não queres ter compaixão delas? E ele: Não, não quero ir. Por vontade própria se corromperam. E eu permitirei que o que serve para seu alimento lhe sirva de infecção. Queres ir, tu, a ajudar, a consolar, a fazer alguma coisa? Veja, mas eu não. Assim deixei o meu amado Jesus e fui no meio das criaturas. Ajudei alguém a morrer, e depois vi de onde vinha o ar infectado, e fiz várias penitências para afastá-lo, e depois voltei, e continuava a fazer-se ver o bendito Jesus, mas em silêncio. Volume 4, trecho 122, 23 de março de 1902. O apoio da verdadeira santidade é o conhecimento de si mesmo. Depois de ter esperado muito, veio meu docíssimo Jesus e me disse: Minha filha, o apoio da verdadeira santidade está no conhecimento de si mesmo. E eu, sério? E ele, certo, porque o conhecimento de si mesmo desfaz a si mesmo e apoia tudo no conhecimento que adquire de Deus, de modo que seu agir é o mesmo obrar divino, não ficando mais nada do próprio ser. Depois acrescentou: quando o interior se embebe, se ocupa tudo de Deus e de tudo que a ele pertence, Deus se comunica todo si à alma, todo si mesmo à alma. Mas quando o interior se ocupa agora de Deus, agora de outras coisas, Deus se comunica em partes à alma. Volume 4, trecho 123, 27 de março de 1902. Ensinamento de Jesus acerca da justiça. Encontrando-me fora de mim mesma, procurava a meu docíssimo Jesus e, enquanto girava, ouvi nos braços da Rainha Mãe. Cansada como estava, toda atrevida, quase lhe tirei e o tomei nos meus braços, dizendo-lhe: Meu amor, esta é a promessa de que não me deixarias, se nos dias passados pouco ou nada viestes. Esta é a promessa de que nunca me deixarias, se nos dias passados pouco ou nada viestes. E ele, minha filha, estava contigo, só que não me vistes com clareza. E além disso, se teus desejos tivessem sido tão ardentes de queimar o véu que te impedia de me ver, certamente tes-me-ia visto. Depois, como se quisesse fazer-me uma exortação, acrescentou: Não só deve ser reta, senão justa. E na justiça entra o amar-me, louvar-me, glorificar-me, agradecer-me, abençoar-me, reparar-me, doar-me, não só por si, mas por todas as outras criaturas. Estes são direitos de justiça que exijo de toda criatura, e que, como Criador, me correspondem. E quem me nega um só destes direitos nunca pode dizer-se justo. Por isso pensa em cumprir teu dever de justiça, porque na justiça encontrarás o princípio, o meio e o fim da santidade. Volume 4, trecho 124, 30 de março de 1902. Vê a ressurreição. Vestido de luz,
da humanidade ressuscitada de Jesus. Esta manhã, encontrando-me fora de mim mesmo, vi por pouco tempo o meu adorável Jesus, no momento da sua ressurreição, todo vestido de luz resplandecente, tanto que o sol ficou obscurecido diante daquela luz. Eu fiquei encantada e disse: Senhor, se não sou digna de tocar tua humanidade glorificada, faz-me tocar, ao menos, as tuas vestes. E ele disse-me: Minha amada, o que dizes? Depois que ressuscitei, não mais precisei de roupas materiais, mas minhas vestes são de sol, de luz puríssima, que cobre a minha humanidade e que resplandecerá eternamente, dando alegria indescritível a todos os sentidos dos bem-aventurados. E isto foi concedido à minha humanidade porque não houve parte dela que não fosse coberta de opróbrios, de dores e de chagas. Dito isso, desapareceu sem que tenha tocado nem sua humanidade, nem os vestidos. Porque enquanto tomava entre minhas mãos suas sagradas vestes, escapavam-me e não as encontrava. Volume 4, trecho 125, 4 de abril de 1902. Destruindo os bens morais, destroem-se também os bens físicos e temporais. Continuando meu habitual estado, meu adorável Jesus vem, mas quase sempre em silêncio. Ou bem me diz alguma coisa a respeito da verdade, e acontece que enquanto está o Senhor a compreendendo, e me parece que a saberei dizer, mas ao desaparecer sinto que me está a tirar a luz, que me incutiu e não sei dizer nada. Depois, esta manhã tive que sofrer muito por esperá-lo, e ao ouvir me transportou para fora de mim mesmo, fazendo-se ver muito indignado. Então, eu, para aplacá-lo, fiz vários atos de arrependimento, mas o Jesus parecia que não lhe agradava nenhum. A Jesus parecia que não lhe agradava nenhum. E eu toda me esforçava em variar os atos de arrependimento. Talvez alguém poderia gostar dele. E no final eu disse: Senhor, eu me arrependo das ofensas feitas por mim e por todas as criaturas da terra. E eu me arrependo e repudio pela única razão do que nos ofendemos a ti. Pela razão de que nós ofendemos a ti. São o bem, porque enquanto você merece o amor, nós ousamos te ofender. Com esse último, parecia que o Senhor ficava satisfeito e mitigado. Depois disso, me transportou no meio de um caminho onde estavam dois homens em forma de bestas, todos ocupados em destruir todo tipo de bem imoral. Pareciam fortes, como leões e embriagados de paixão. Só vê-los dava terror e medo, e o bendito Jesus me disse: Se queres aplacar-me um pouco, vê e passa no meio daqueles homens, para, para convencê-los do mal que fazem, enfrentando a sua ira. Embora um pouco tímida, mas fui, e assim que me viram, queriam me devorar. Mas eu lhes disse: Permitam que eu fale e depois façam o que quiserem. Devem saber que, se conseguirem o vosso propósito de destruir todo o bem moral pertencente à religião, virtude, dependência e bem-estar social, vocês, sem se darem conta do erro, virão destruir ao mesmo tempo todos os bens físicos e temporais, porque quanto se tiram os bens morais,
tanto se multiplicam os males físicos. Portanto, sem se darem conta, vão contra vós mesmos, destruindo todos aqueles bens caducos e passageiros que tanto amais. E não só isso, senão que vão buscando destruir vossa própria vida. Sereis causa de fazer derramar lágrimas amargas aos vossos descendentes. Depois, fiz um ato grandíssimo de humildade, que nem sequer sei dizer, e aqueles ficaram como um a quem passa o estado de loucura, e tão fracos que nem sequer tinham força de me tocar. Assim passei livre e compreendia que não há força que possa resistir à força da razão e da humildade. Volume 4, trecho 126, 16 de abril de 1902. Modo de reprimir as paixões. A importância dos primeiros movimentos. A importância dos primeiros movimentos delas. Esta manhã meu adorável Jesus não vinha. Então, eu, não vendo-o vir, disse: o que estou fazendo neste estado, se o objeto que me encantou não vem mais? É melhor acabar logo com isso. Enquanto dizia isto, meu doce Jesus veio por pouco e me disse: minha filha, todo o ponto está em reprimir os primeiros movimentos. Se a alma está atenta a isto, tudo irá bem. Se não, aos primeiros movimentos não reprimidos, sairão fora as paixões e romperão a força divina, que como perto circunda a alma para tê-la bem guardada e afastada pelos inimigos, que sempre buscam insinuar e danificar a pobre alma. Mas se assim que os adverte entra em si mesma, humilha-se, arrepende-se e com coragem põe remédio, a força divina se fecha de novo em torno da alma. Mas se não põe remédio, a força divina já foi quebrada, dará lugar a todos os vícios. Por isto, está atenta aos primeiros movimentos, pensamentos, palavras que não sejam retos e santos, porque se te escapam os primeiros, não é mais a alma que reina, mas as paixões. Se queres que a força não te deixe, só um instante, porque se te escapam os primeiros, não é mais a alma que reina, mas as paixões. Se queres que a força não te deixe, só instante. Esteja atento, vigie e põe-te remédio ao menor sinal, ao menor movimento. Volume 4, trecho 127, 25 de abril de 1902. A cruz é sacramento. Esta manhã me encontrei fora de mim mesmo, e depois de ter ido em busca de meu doce Jesus, o encontrei, mas em atitude tão lamentável que me fazia quebrar o coração. Tinha as mãos chagadas, tão contraídas pela aspereza da dor, que não se podia tocar. Eu tentei tocá-las para poder esticar-lhe os dedos e curar as chagas, mas não consegui porque o bendito Jesus chorava pela forte dor. Então, não sabendo o que fazer, o tenho estreitado e lhe tenho dito: amante meu bem, desde, desde faz tempo não me participa das dores de tuas chagas. Talvez por isso se tenha exacerbado tanto. Peço-te que me faças partícipe de tuas penas. Assim, sofrendo eu, se poderão mitigar teus sofrimentos. Enquanto dizia isto, saiu um anjo com um prego na mão e trespassou-me as mãos e os pés. E enquanto eu ia pregando o prego,
Ele ia pregando o prego nas minhas mãos, os dedos se afrouxavam e as chagas do meu amado Jesus ficavam curadas. E enquanto eu sofria, o Senhor me disse: Minha filha, a cruz é sacramento. Cada um dos sacramentos contém os seus efeitos especiais. Um tira a culpa, outro confere a graça, outro une com Deus, outro doa a força, e tantos outros efeitos. Agora só a cruz contém todos juntos estes efeitos, produzindo-os na alma com tal eficácia de o tornar em pouquíssimo tempo semelhante ao original de onde saiu. Depois disso, como se quisesse descansar, retirou-se dentro de mim. Volume 4, trecho 28, 128, 128, 29 de abril de 1902. Quem quer tudo a Deus, deve dar tudo a Deus. Esta manhã, o meu amável Jesus veio por pouco tempo dizendo-me: Minha filha, que tudo quer de Deus, deve dar-se tudo ele mesmo a Deus. Deve dar-se tudo você mesmo a Deus. E parou sem me dizer mais nada. Então eu o vi perto de mim e disse: Senhor, tem compaixão de mim. Não vês como tudo está árido e seco? Parece-me que me tornei tão seca como se jamais tivesse tido uma gota de chuva. E ele: Melhor assim. Você não sabe que, quanto mais a lenha está seca, tanto mais fácil o fogo a devora e a converte em fogo? Basta uma única faísca para acendê-la, mas se está cheia de humores e não bem seca, é preciso grande fogo para acendê-la e muito tempo para convertê-la em fogo. Assim na alma, quando tudo está seco, basta uma só centelha para convertê-la toda em fogo de amor divino. E eu, Senhor, zomba de mim? Como então tudo é feio? E adicionalmente, que coisa você deve queimar se tudo estiver seco? E ele: Não zombo. E você mesma não compreende que quando não está seco tudo na alma, humor é a complacência, humor é a satisfação, humor o próprio gosto, humor é a estima própria. Ao contrário, quando tudo está seco e a alma trabalha, estes humores não têm de onde nascer, e o fogo divino, encontrando só a alma nua, seca como foi criada por ele, sem outros humores estranhos, sendo coisa sua, lhe resulta facilmente convertê-la em seu mesmo fogo divino. E depois disso, eu lhe infundindo um hálito de paz, sendo conservada esta paz pela obediência interior e custodiada pela obediência exterior, esta paz pare todo Deus na alma, isto é, todas as obras, as virtudes, os modos do verbo humanado, de modo que se descobre nela a sua simplicidade, a humildade, a dependência de sua vida infantil, a perfeição das suas virtudes adultas, a mortificação e crucificação do seu morrer. Mas isto começa sempre quando quem quer todo o Cristo deve ser tudo, deve se dar tudo a Cristo. Volume 4, trecho 129, 16 de maio de 1902. Dois estados sublimes. Esta manhã, depois de ter esperado muito, veio meu docíssimo Jesus e eu, assim que o vi, apertei-o e disse-lhe: Amado bem meu, desta vez te estreitarei tanto que não poderás fugir mais. Enquanto estava nisso, senti-me toda cheia de Deus,
como se estivesse inundada, de modo que as minhas potências da alma ficaram como encantadoras e inativas. Só a contemplava. Depois de ter estado um pouco nesta inativa, depois de ter estado um pouco nesta inatividade, mas doce e agradável posição, meu adorável Jesus me disse: minha filha, às vezes encho a alma tanto de mim mesma, que a alma perdendo-se em mim fica ociosa. Outras vezes lhe deixo alguma parte vazia, e então a alma ante minha presença negocia admiravelmente, prorrompendo em atos de louvor, de agradecimento, de amor, de reparação e demais, de modo que enche com eles aqueles vazios que lhe deixo. No entanto, estes dois estados, ambos são sublimes e se dão reciprocamente a mão. Volume 4, trecho 130, 22 de maio de 1902. A Santíssima Virgem incita Jesus a fazer sofrer Luísa. Encontrando-me em meu estado habitual, o bendito Jesus não vinha. E, ó, quanto tive que sofrer e quantos desatinos disse. É inútil dizê-lo. Então, depois de ter me cansado muito, senti que havia uma pessoa próxima a mim, mas não lhe via o rosto. Estendi a mão para encontrá-los e senti que sua cabeça estava apoiada sobre o meu ombro, desmaiado. Ouvi e reconheci meu doce Jesus. Me parecia desmaiado pelos tantos desatinos que havia dito. Por isso, assim que eu vi que voltava em si, não sei quantos outros disparates lhe queria dizer, mas Jesus disse-me: acalma-te, acalma-te, não queiras falar mais. Se não falar, me-ás desmaiar, né? Fazer-me-ás desmaiar. O teu silêncio fará-me tomar vigor e assim poderei, pelo menos, beijar-te, abraçar-te e fazer-te feliz. Então eu fiquei em silêncio e nós dois nos beijamos muitas vezes, e Jesus me fazia tantas demonstrações de amor, mas não sei explicar. Depois disso, me encontrei fora de mim mesma e ia buscando ao amado de minha alma, e não o encontrando, levantei os olhos ao céu. Quem sabe, quem sabe, e talvez o pudesse encontrar de novo. E vi que estava a Rainha Mãe e Jesus Cristo virado de costas, que discutiam. E como não queriam fazer caso da mãe, como não queria fazer caso, a mãe por isso estava virado de costas, todo cheio de furor, e parecia que da boca lhe saía o fogo de sua ira. Eu só entendia que Nosso Senhor, naquele dia, queria, com o fogo de sua ira, destruir tudo o que servia de alimento aos homens. E a Santíssima Virgem queria e Jesus dizia: mas em quem hei de libertar este fogo aceso da minha ira? E a mãe dizia: estás com quem podes desabafar, apontando para mim. Não vês que ela está sempre disposta a amá-lo, a amar-nos? Jesus, ao ouvir isto, virou-se para a mãe, como se tivesse concordado. Chamaram os anjos, dando a cada um deles uma centelha daquele fogo que saía de Jesus Cristo, e eles levaram-nas a mim, pondo-as uma na boca e as outras nas mãos, nos pés e no coração. Eu sofria, sentia-me devorar, amargar por aquele fogo, mas sentia-me resignada a suportar tudo. O bendito Jesus e a mãe era espectadora dos meus sofrimentos, e Jesus parecia de algum modo calmo. Enquanto eu estava nisto, encontrei-me em mim mesma, e estava o confessor para me chamar à obediência como o habitual.
mas em vez de me chamar à obediência, pôs a intenção de me fazer sofrer a crucificação. Jesus participou-me dos meus sofrimentos. Parecia que o confessor tinha completado a obra iniciada pela Rainha Mãe. Seja tudo para a glória de Deus e seja sempre bendito. Volume 4, trecho 131, 2 de junho de 1902. O trono de Jesus é composto de virtudes. A alma que possui as virtudes o faz reinar em seu coração. Esta manhã, depois de ter esperado muito, Jesus bendito se moveu em meu interior e vi que estava dentro de mim, abraçado, sustentado como por outra pessoa. Eu fiquei maravilhada ao ver isto e Jesus me disse: Minha filha, o interior da alma é um acúmulo de paixões, e conforme a alma vai abatendo as paixões, assim todo lugar, assim toma lugar cada uma das virtudes, cortejada por graus de graça, e segundo a virtude vai se aperfeiçoando. Assim a graça lhe fornece os seus graus. E como o meu trono é composto de virtudes, assim a alma que possui as virtudes me fornece os braços, o trono para poder reinar em seu coração e ter-me continuamente abraçado e cortejado. Assim, até me deleitar com ela. Agora, sendo que a alma pode manchar-se, mas a virtude fica sempre intacta, e até enquanto a alma a sabe ter, está com ela. Quando não, volta-se a mim, ou seja, de de onde saiu. Por isso não se maravilhe se me viu assim em seu interior. Volume 4, trecho 132, 15 de junho de 1902. O amor não é um atributo de Deus, mas a sua própria natureza. A alma que verdadeiramente ama a Jesus não pode perder-se. Encontrando-me no meu estado habitual, o meu adorável Jesus transportou-me para fora de mim mesma e disse-me: Minha filha, todas as virtudes podem dizer-te que são os meus dotes e os meus atributos, mas o amor não pode dizer-se que seja um atributo meu, mas a minha própria natureza. Por isso todas as virtudes formam meu trono e minhas qualidades, mas o amor me forma a mim mesma. Ao ouvir isso, eu me lembrei que, no dia anterior, eu tinha dito a uma pessoa que eu temia pela insegurança da salvação, que quem verdadeiramente ama a Jesus Cristo pode estar seguro de salvar-se. Eu considero impossível que Nosso Senhor afaste de si uma alma que de todo o coração o ama. Por isso pensamos em amá-lo e teremos em nosso próprio punho nossa salvação. Então perguntei ao amante Jesus se tinha dito mal, e ele acrescentou: Amada minha, com razão você disse isto, porque o amor tem isto de próprio. Tem isso de próprio, o formar de dois objetos um só, de duas vontades uma só, assim que a alma que me ama forma comigo uma só coisa, uma só vontade, então como pode separar-se de mim? Muito mais que, sendo minha natureza amor, onde encontra alguma centelha de amor na natureza humana, em seguida a une ao amor eterno. Então, assim como é impossível formar de uma alma duas almas, de um corpo dois corpos, assim é impossível que se perca quem verdadeiramente me ama. Volume 4, trecho 133, 17 de junho de 1902. A mortificação produz a glória. Esta manhã, quando vi o meu amado Jesus, parecia que tinha um papel escrito na mão, no qual se lia: A mortificação produz a glória.
Quem quer encontrar a fonte de todos os prazeres deve afastar-se de tudo que possa desagradar a Deus. Disse isto e desapareceu. Volume 4, trecho 134, 29 de junho de 1902. Jesus fala da França. Esta manhã, assim que vi meu adorável Jesus, ouvi-o dizer, sem saber porquê: pobre França, ensoberbeceste e quebrastes, e destroçastes as leis mais sagradas, desconhecendo-me como teu Deus, e te convertestes exemplo às outras nações para atraí-las ao mal. E teu exemplo tem tanta força que as outras nações estão por arruinar-se, mas deves saber que em castigo será conquistada. Depois disso, retirou-se em meu interior, e eu via que buscava ajuda, piedade, compaixão e tantas penas suas. Era tão triste ouvir que Jesus, abençoado, queria a ajuda de suas criaturas. Volume 4, trecho 135, 1º de julho de 1902. As verdadeiras virtudes devem expor-se às penas de Jesus. Maquinações contra a Igreja e contra o Papa. Encontrando-me no meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesmo. Fora de mim, ajoelhada sobre um altar junto com outras duas pessoas. Enquanto eu estava nisto, veio Jesus Cristo sobre este altar e disse: as verdadeiras vítimas devem ter comunicação com a minha própria vida. Devem desfrutar de mim mesmo e expor-se às minhas próprias penas. Enquanto eu estava a dizer isto, ele tomou uma taça na mão e deu-nos a todos os três a comunhão. Atrás daquele altar parecia que estava uma porta que dava para uma rua cheia de gente e cheia de demônios, de modo que não se podia caminhar sem ser oprimido por eles, porque, estando cheios de espinhos agudíssimos, não se podia fazer movimento sem sentir-se cravar por toda parte. A qualquer custo teria querido fugir daqueles diabólicos ferozes, e quase me esforçava em fazê-lo, mas não sei quem me impediu, dizendo: tudo o que você vê são maquinações contra a Igreja e contra o Papa, querendo que o Papa saia de Roma para invadir o Vaticano e apropriar-se dele. E se você quer subtrair-se de, de estes transtornos, os homens e os demônios tomarão força e farão sair estes espinhos que extirparem a Igreja, estes espinhos que estriparem a Igreja acerbadamente. E se você aceitar sofrê-los, ficarão enfraquecidos uns e os outros. Ao ouvir isto, parei, mas quem pode dizer o que passei e sofri? Acreditava que não devia sair já do meio daqueles espíritos diabólicos, mas depois de ter estado quase uma noite, a proteção divina me libertou. Volume 4, trecho 136, 3 de julho de 1902. Jesus fala-lhe da sua vida eucarística. Continuando meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesmo, dentro de uma igreja, e não encontrando meu adorável Jesus, fui tocar a uma custódia para que ele me abrisse. E não me abrindo, tornando-me atrevida, eu mesma o abri. Abri e encontrei a mim mesma sozinho. Encontrei a mim mesma, sozinho e único bem. Quem pode dizer minha alegria? Fiquei como estática ao ver sua beleza indescritível.
E Jesus, ao ver-me, lançou-se nos meus braços e disse-me: Minha filha, como cada pérola da minha vida deve receber do homem distintos e especiais atos e graus de imitação, de amor, de reparação e mais. Mas o período da minha vida eucarística, como é toda vida de escondimento, de transformação e de contínua consumação, tanto que posso dizer que meu amor, depois que chegou ao excesso e mesmo ter se consumado, não pôde encontrar, em minha infinita sabedoria, outros sinais externos de demonstração de amor para o homem. E assim como a encarnação, a vida, a paixão e a morte de cruz obtém amor, louvor, agradecimento e imitação, assim a vida sacramental obtém do homem um amor estático, amor de dispersão, em mim, amor de perfeita consumação, e consolando-se a alma na minha própria vida sacramental, pode dizer que faz diante da divindade os mesmos ofícios que continuamente estou fazendo eu diante de Deus por amor dos homens. E esta consumação fará com que a alma desemboque a vida eterna. Volume 4, trecho 137, 7 de julho de 1902. A humilhação com Cristo faz começar a exaltação com Cristo. Esta manhã, não vindo o bendito Jesus, sentia-me toda confusa e humilhada. Depois de ter esperado muito, fez-se ver-me dizendo: Luísa, humilhada sempre com Cristo. E eu, agradando-me e desejando ser com Cristo humilhada, disse: Sempre, ó Senhor. E ele continuou: E o sempre da humilhação com Cristo fará começar o sempre da exaltação com Cristo. Assim compreendia que por quantas humilhações sofre a alma com Cristo, e por amor de Cristo, e se estas são contínuas, o Senhor outras tantas vezes a exaltará, e esta exaltação a fará continuamente ante toda a corte celestial, diante dos homens e até diante dos mesmos demônios. Volume 4, trecho 138, 28 de julho de 1902. Efeitos da oração contínua. Continuando o meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesmo, e encontrei o meu adorável Jesus que, não querendo deixar-me ver os males do mundo, me disse: Minha filha, retira-te, não queiras ver os males gravíssimos que há no mundo. E ao dizer isto, me retirou ele mesmo. E ao me conduzir, disse: O que te recomendo é o espírito de contínua oração. Este buscar sempre a alma, o conversar comigo, seja com o coração, seja com a mente, seja com a boca e até com a simples intenção. A faz tão bela a minha vista que as notas de seu coração harmonizam com as notas do meu coração, e eu sinto-me tão atraído para conversar com esta alma que não só lhe manifesto as obras ad extra da minha humanidade, mas vou lhe manifestando algumas coisas das obras ad intra que a divindade fazia na minha humanidade. E não só isto, senão que é tanta a beleza que faz adquirir o espírito de contínua oração, que o demônio é atingido como por um raio e fica frustrado nas insídias com as quais tenta prejudicar esta alma. Dito isto, desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Volume 4,
trecho 139, 31 de julho de 1902. A verdadeira caridade deve ser desinteressada. Encontrando-me em meu estado habitual, algumas vezes vi meu adorável Jesus, mas sempre em silêncio. Eu me sentia toda confusa e não me atrevia a perguntar-lhe nada, mas parecia que queria me dizer alguma coisa que feria seu coração, seu sagrado coração. Finalmente, a última vez que veio, me disse: Minha filha, a verdadeira caridade deve ser desinteressada por parte de quem a faz e por parte de quem a recebe. E se existe o interesse, essa lama, essa lama produz uma fumaça que cega a mente e impede receber a influência e os efeitos da caridade divina. Eis porque em tantas obras, até santas que se fazem, até obras santas que se fazem, tantos cuidados curativos que se realizam, se sente como um vazio e não recebem o fruto da caridade que fazem. Volume 4, trecho 140, 2 de agosto de 1902. Jesus em todo o curso de sua vida reparava por todos em geral e por cada um em particular. Esta manhã, meu adorável Jesus, depois de me ter feito esperar muito, de improviso veio expandindo raios de luz, e eu fiquei investida por aquela luz, e não sei como me encontrei dentro de Jesus Cristo. Quem pode dizer quantas coisas compreendia dentro daquela humanidade santíssima? Só sei dizer que a divindade dirigida em tudo para a humanidade, e como a divindade em um mesmo instante pode fazer tantos atos quantos cada um de nós pode fazer em todo o período da vida, e quantos mais queira fazer, então, sendo que na humanidade de Jesus Cristo operava a divindade, compreendia com clareza que Jesus bendito, em todo o curso da vida, refazia por todos em geral, e por cada um em particular, tudo o que cada um está obrigado a fazer a Deus, de modo que adorava a Deus por cada um em particular, agradecia, reparava, glorificava por cada um, elogiava, sofria, rogava por cada um. Então compreendia que tudo o que cada um deve fazer já foi feito primeiro no coração de Jesus Cristo.